Glória a Jesus. Quantos estão alegres na presença do nosso Deus? Diga assim bem forte: graças a Deus. Graças a Deus. Quero apresentar o presbítero Jonatas, lá de Macapá, estado do Amapá. Tem servido ao Senhor na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Também tem passagem pelo Ministério de Anápolis. E está aqui conosco, está passando uns dias na casa de um parente, uma cunhada aqui, no máximo desse prédio aqui do lado. Mas vai morar aqui na Vila Sul numa casa nos próximos dias. Está vindo para cá de mudança, não é isso? Deus abençoe o presbítero Jonatas, que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família, e estabeleça esse projeto de mudança. Quero dizer para você que esse lugar aqui é muito bom. Goiânia, Aparecida de Goiânia, uma coisa só, né? Isso aqui é uma grande cidade. É um lugar muito bom. Que Deus te abençoe e te prospere aqui, em nome de Jesus, você e toda a sua família. Quero também dizer a Vanessa e a Yasmin, nos preocuparam, né? Essas duas meninas, nasceram aqui na igreja. Foram nossas crianças aqui, agora são adolescentes. A Yasmin nasceu lá em Portugal, né? Mas a gente considera como se tivesse nascido aqui, porque nós fizemos o casamento da Débora aqui. Então ela foi durante uma temporada da Débora lá em Portugal, ela nasceu, depois veio para cá, menina. E nós ficamos muito preocupados com aquele acidente, né? Mas está aí, graças a Deus, nós louvamos o nosso Deus pela preservação da vida de vocês. Elas foram acidentadas por um carro, foram colhidas por um carro. A Vanessa teve uma fratura bem séria no braço, né? Bem séria mesmo. Foi uma cirurgia bastante invasiva, bastante grande, né? Mas graças a Deus, aí nós louvamos o nosso Deus pela vida dessas jovens, é verdade? Amém? Louvamos a Deus pela vida de vocês. Deus possa abençoar vocês e a recuperação. A Yasmin foi algumas escoriações, não é isso? Algumas escoriações, não é com escoriação também não, né? Mas graças a Deus não foi nada de mais sério. Mas mesmo Vanessa, que teve uma fratura mais séria, está recuperando e vai recuperar totalmente em nome de Jesus. Quero cumprimentar as filhas do rei, as princesas, né? Filho de rei e princesa, né? Aí na figura dessas meninas que estão liderando, Sara, Rebeca, Ana Carolina, a Lanúcia, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso aí com as demais jovens e adolescentes. E vamos aí com as nossas princesas. Deus abençoe vocês, estamos felizes e muito bonito, né? A encenação de vocês nessa música. Deus possa abençoar e aperfeiçoar muito mais. Quero dizer, depois o pastor Sam vai falar sobre o encontro, mas quero dizer para vocês que nós temos um encontro com Deus. Nós temos um encontro de imersão. Nós temos um final de semana de imersão, de profundidade no relacionamento com Deus, de profundidade na oração, na ministração, para que o Senhor possa visitar você com tempo de qualidade, porque falta tempo de qualidade. Pastor, que negócio é esse de encontro? Encontro com Deus, né? Oração, ministrações, ouvir a palavra, receber a palavra, ser ministrado. Vai haver batismo com o Espírito Santo, nós profetizamos em nome de Jesus. Vai haver restauração de vidas nesses dias, em nome de Jesus. E você que não fez, ou até mesmo você que fez em algum tempo e se sentiu batido, né? Passou por uma situação de tropeço, por que não? Por que não? Amém? Faz o encontro, vai ser no final desse mês, na última final de semana. E eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias naqueles dias, porque nós estamos já orando, nós já estamos invocando o nosso Deus. Nós vamos fazer um evento de colheita no próximo domingo agora, dia 11, aqui na igreja. Como vocês sabem, nós temos os trabalhos dos pequenos grupos.
que é o nosso projeto mês, que se reúne ao longo da semana em várias casas. E no próximo domingo nós vamos convidar, preste atenção aqui, quantos coordenadores de grupo mês tem aqui? Coordenadores, anfitriões, levante as suas mãos bem altas, são vários. Então você vai dizer para aquele visitante, para aquela pessoa que está frequentando a sua reunião, você não pode faltar no domingo, não pode. Para falar a verdade, eu não fico assim insistindo demais para as pessoas virem na igreja. A gente tem uma estratégia, né? Tem uma estratégia, a gente deixa o fruto brotar lá na flor, crescer, e tem uma hora que a gente fala, agora vamos lá na igreja, nós temos um evento especial. E essa é a desculpa, né? Evento especial, sim ou não, irmãos? Evento especial, evento festivo, e ele vai vir. E nós vamos fazer uma acolhida especial para essa pessoa aqui na igreja, para que ele possa se consolidar. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Coordenadores, anfitriões, membros maduros da igreja que estão lá no pequeno grupo, faça isso. Amém? Tem algumas pessoas no nosso, né? Pastora Rosane, tem algumas pessoas. E eu já falei com eles nessa semana. Olha, no outro domingo nós temos um evento especial e nós queremos contar com vocês lá na igreja. O vizinho de frente da minha casa ainda não serve o Senhor, sua esposa, sua netinha, já falamos, vocês vão conosco. E também a minha cunhada, sua filha, que é uma jovem, também. Faça isso, irmão. Faça isso. Nós vamos fazer um culto festivo, um culto diferente aqui no próximo domingo. Eu quero dizer para aqueles que colaboraram na EBS desse domingo, que mostrar gratidão, né, para essas pessoas, aqueles que tomaram a frente. Quero especialmente agradecer o Antônio. Levanta aí, Antônio, por favor. Deu Antônio, está ali. O Antônio Jovencio. Para quem não sabe, o irmão tem formação gastronômica, né? É um curso de graduação, um curso pleno. E ele é o Masterchef nosso aqui. Como vocês sabem, todo mês nós fazemos uma escola bíblica especial, chamada EBS, Escola Bíblica com Extensão Social. E nós temos uma oficina gastronômica, que já é a segunda versão. E quem veio comeu, gostou sim ou não? Muito bom, né? Aquele peixe pintado no molho ao urucum, tá? Que o irmão Antônio coordenou essa equipe, uma beleza, né? E parabéns para aqueles que estão na oficina gastronômica, parabéns àqueles que, irmão Antônio, e eu quero agradecer aqueles que colaboram. Sempre tem umas pessoas que têm um espírito de servir e que depois ajuda lá a servir na mesa, literalmente, depois de todo mundo come, senta lá na cadeira. Eu fui lá na cozinha com umas pessoas lavando as vasilhas. Olha, os olhos do Senhor estão contemplando. Você é servo, e Deus vai te colocar, vai te exaltar. Amém? Isso é servir. Isso é arregaçar as mangas literalmente para colaborar. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Amém, queridos? Todas as pessoas que agregaram a igreja esse ano, no final do culto, eu quero pedir, o irmão Josemar está lá no final, você vai pegar o nome completo de todas as pessoas. Todas as pessoas que chegaram para essa igreja esse ano, de janeiro para cá, amém? Amém? Quantos chegaram de janeiro para cá? Levanta a sua mão. Chegaram, retornaram, dá o seu nome completo, viu? Seu nome completo. Dá lá para ele, uma surpresa. Amém? E então é isso. Quero passar a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui, é um momento não é tão somente um momento de aviso, mas é um momento da gente compartilhar algumas coisas. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro. Tem um evento do Dia dos Namorados aí, né, pastor? Dia 17. Ela vai falar também no final. E eu quero ser muito contundente na palavra que eu tenho para dar hoje.
porque nós temos um tempo muito curto. O tempo urge. Mas eu tenho a meu favor, irmãos, eu não sou o mais velho aqui, né? Longe disso. Irmão Antônio tem seus 85 anos, 25 a mais do que eu, né, irmão Antônio? É o patriarca aqui nessa noite. E então eu tenho a meu favor que tenho 60. E estou aqui de pé desde cedo, né? Estávamos aqui na Eves e eu fui cozinheiro aqui hoje, viu, irmãos? Eu ajudei a fazer aquele peixe. Eu estou de pé aqui. Se eu estou nessa condição, você também pode aguentar, porque você está sentado. Amém? Mas eu quero ministrar a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração da maneira mais pontual possível, mais direta possível. E nós não vamos sair daqui meia-noite não, mas nós vamos sair daqui com a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? No final você canta o seu hino, irmão Ronaldo. Então, trocou a corda? Tem corda ou não tem? Não tem? Não tem? Então não tem jeito, o que você toca deixa o próximo, então? Amém. Amém, combinado. Já no domingo nós vamos ter, você canta 2, viu? A grande colheita, 2, nós vamos compensar. Vamos fazer um culto festivo mesmo, oração, louvor, testemunhos. Que as pessoas tiverem testemunhos, são 3 meses de mês. Então vai lá, agenda o seu testemunho, você vai contar o testemunho de bênção, de vitória. Nós abrimos para testemunho, né, Rosângela? Na quarta-feira todo mundo tinha um testemunho. Todos tinham testemunho, até os meninos, até as crianças tinham testemunho. Coisa maravilhosa, Deus está fazendo nosso meio. Êxodo capítulo 10, versículo 8 a versículo 11. 8, 10, versículo 8 a 11. Êxodo 10, 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou, diga assim, replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende convosco más intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Amém? Amados, eu quero ministrar nessa noite uma palavra que aborda as desconexões e as conexões entre as gerações. Nós tivemos aqui um evento de família, mas eu senti, pastor Ricardo, pastor Evanildo, que ficou centrado na questão de casal. Foi muito bem na temática família. É claro que casal é muito importante, mas hoje eu tenho dúvida, sinceramente, tenho dúvida qual é a questão mais séria dentro das famílias, se é a questão do casal ou se é a questão com os filhos. Eu tenho essa dúvida, está aqui, gostaria até de saber o que mais está atribulando, o que mais está trazendo preocupações na sociedade. Sabemos que a questão de relacionamento conjugal é um problema grave. Aí as estatísticas, né? Eu acho que não sei se tem alguma estatística nessa questão relacionada à paternidade, relacionada à relação entre pais e filhos, mas os jornais estão mostrando cotidianamente os conflitos, os problemas que os adolescentes, as crianças, até mesmo crianças e adolescentes estão trazendo verdadeiras tragédias. As tragédias de casamento não tem um jornal, não tem uma edição de um jornal que não fala sobre isso, né? A violência, homens agredindo mulheres assim, sofrendo abuso de vários tipos. Então isso está em todos os livros. Mas também tem a questão das crianças e dos jovens
E a sociedade fica perplexa muitas vezes, porque é uma novidade, não se falava. Agora nós estamos no século XXI, tendo como novidade terrorismo de criança, atos terroristas de criança. Criança que pega uma arma, entra para dentro de uma escola e mata pessoas, mata seus coleguinhas, mata professores, crianças de 12, 13, adolescentes, pré-adolescentes, fazendo coisas terríveis, tá? Sem falar em coisas que não saem nos jornais, o bullying, tá? Essa opressão que uma criança exerce sobre a outra e que muitas vezes vai comprometer o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento psíquico, a saúde daquelas crianças que estão submetidas a abusos dos seus coleguinhas, violências, isso é violência. Então esse tipo de situação, e eu tenho comigo um sentimento de que é resultado de uma desconexão entre as gerações. A geração dos pais, dos avós, com a geração dos filhos e dos netos. Porque os pais ficam perplexos e às vezes eles não entendem, ou às vezes eles ficam sem dar explicação por que o filho deles, né, fez tamanha atrocidade. Aqui muito perto de nós, há alguns anos atrás, um menino de 14 anos pegou a arma do pai, um policial, e lá na escola ele matou alguns coleguinhas, tirou a vida com a arma, apenas 14. Esse ano nós já vimos tragédias desse tipo. Eu entendo que há uma desconexão, que a geração dos pais não estão conseguindo transmitir à geração dos filhos os valores que eles obtiveram dos seus pais, quer dizer, dos avós dessas crianças. Eu entendo que há uma crise de referenciais. O primeiro motivo que eu consigo entender e consigo perceber é que há uma crise de referenciais. Essa geração de pai de hoje, ela não tem, de uma maneira média, não estou dizendo de todos, é claro, mas numa boa parcela dela, não representa um referencial muito sólido para os seus filhos. Há uma crise de referenciais. Ou porque há neles uma fragilidade ética e moral mesmo, né? Há muitos pais que não estão sendo pais dos seus filhos. Não estão sendo pais por vários motivos, inclusive porque as famílias estão separando. Então, muitas famílias estão separando. Quer dizer, o pai já não convive mais com o filho. A mãe também, às vezes, não convive mais com o filho. Apenas ficou um dos lados desse casal, né? Daquilo que é para ser um fundamento sólido, e aí vai ter problemas. Certamente haverá. Porque a criação de um filho é para ser feita a várias mãos, é para ser conjugada, é para ser dividida essas responsabilidades entre um homem e uma mulher, entre um pai e uma mulher. Mas não é somente a separação que traz problemas. Às vezes os pais estão lá, o marido, a mulher, o pai, a mãe, e assim mesmo a criança olha para essas pessoas e não vê um referencial tão sólido assim, ético como a pais que perderam, né? Essa geração, a minha geração, a geração do Enoque, a geração do Ricardo, do Sami, de certa forma já não tem mais a mesma força da geração que antecedeu a nossa. Por exemplo, a geração do irmão Antônio era uma geração mais sólida, era uma geração mais contundente, era uma geração mais forte. Não quero discutir aqui por pormenores, porque nós não temos tempo, o que causou isso, mas eu tenho uma ideia bem contundente. Nós entramos numa era da informação, né? Entramos numa era da globalização, e aí tem gente lá na França que mete o dedo aqui e fala assim: olha, vocês têm que mudar o conceito de família de vocês. O Aurélio, os irmãos sabem, morou 1 ano e meio na Escócia, eu tive com ele lá há quase uns 15 anos atrás, e vi como é que as famílias na Escócia eram uma situação muito ruim, tá? E ele
eles estão exportando isso agora para o mundo inteiro. E esses referenciais estão em crise. Estou falando da Escócia porque é um dos berços do movimento evangélico, né? A Escócia, Edimburgo, foi ali que vários homens se levantaram. John Knox, um dos que sucederam, né? a reforma protestante, e agora aquele país está totalmente mergulhado no mundanismo, no secularismo. As igrejas elas estão totalmente vazias. Igrejas foram vendidas e agora são pubs, né? São bares, boates. Nós terminamos um culto de domingo, lá que terminou o culto, o pastor chamou a gente, porque nós éramos visitantes lá, né? Uma comitiva brasileira, e nós fomos terminar a reunião num pub. Foi, galera? Foi num pub, nós fomos num pub. Eu cheguei lá e pensei, eles me convidaram, eles vão para um lugar, né? Eu cheguei lá, era um bar. Eu tinha acabado de falar com um rapaz, um jovem, lá na igreja, que estava com depressão, um escocês. E de repente ele veio para mim com um copo, com uma bebida vermelha, e eu perguntei, é alcoólica? Ele disse, veio não, não bebida alcoólica não. Fiquei pensando, né? Que lugar é esse que nós viemos reunir, né? Num bar, logo depois do culto, mas isso para eles é comum, irmãos. Para eles é comum. Não tem problema nenhum. Você ir num bar, um grupo de pastores, que eram vários pastores, né? Vários pastores, para fazer o que? Beber? Comer salgadinhos, umas frituras. Então há um problema de referenciais. Há um problema sério de referenciais. O segundo ponto que eu vejo que é um problema é a falta de compromisso. Veja que a proposta de Faraó é assim: olha, vocês vão, só os homens, nem mesmo as mulheres eram traídas, e nem mesmo os velhos, e muito menos as crianças. Vão vocês, os homens, e deixa aqui as vossas crianças, vossas mulheres, porque é isso que vocês pediram. O diabo ele é sagaz, né? Não tem lugar nenhum Moisés falando assim, é para ir só os homens. Ele não falou isso para ele. Falou? Pode ler lá para trás e ver se está escrito assim, nós só os homens que vão. Não, é isso que me diz. Não, Moisés não disse é isso que nós queremos. Ele diz, nós queremos ir adorar o nosso Deus. Mas sabe, queridos, é isso que o diabo está fazendo hoje. Porque Faraó é um tipo maligno. Ele é um tipo do diabo, de Satanás, que diz assim, para os adultos, para os homens ou para as mulheres, vão para a igreja, larga seu filho aí. O menino está a trabalho demais, está na igreja, corre, deixa ele aí. Coitado desse menino, ele estuda a semana inteira, levanta cedo a semana inteira, deixa esse menino aí. Não vai para a escola bíblica não, deixa esse menino dormir. Para ir para a escola ele pode levantar às 6 horas da manhã, todos os dias, porque a aula começa às 7, mas para ir para a igreja ele não pode levantar às 7h30, 8 horas, porque a escola bíblica começa às 9, então não tem desculpa. Coitadinho, deixa ele dormir no domingo. Então, enquanto o seu filho vai para a escola aprender física, matemática e português, 7 horas da manhã ele está lá na escola, a escola bíblica não vem, porque você está deixando ele descansar em casa. A escola bíblica não é importante, só tem uma vez na semana, mas não é importante. Você está ouvindo essa argumentação? Deixa esse menino aí, vai para a igreja, larga para trás, não precisa. Adolescente, o negócio dele agora é Netflix, é jogos no computador, é um celular que ele não desgruda dele. E o pai fala assim, meu filho não desgruda mais desse celular. Meu irmão, quem é a autoridade dentro da sua casa? É você ou esse menino? Irmãos, eu tenho assistido casas em que menino de 8, 9, 10 anos fala muito mais alto e muito mais grosso que os pais. É os pais que estão faltando um pouco dizer assim, senhor, meu senhor, o que é que nós vamos fazer aqui? O
que nós vamos comer, qual que vai ser o ingrediente do almoço. Sabe, irmãos? Moisés não vai consultar ninguém. Quando o faraó fala assim, olha, vai vocês, ele diz, não, vai todo mundo, até mesmo os velhos. Nós temos o irmão Antônio aqui com 85 anos, a minha mãe vai fazer 81 esse mês, e eu digo assim para ela, passa lá na casa dela, todo domingo, mãe, e aí? Vamos para a igreja hoje? Às vezes ela fala assim, meu filho, hoje eu estou com dor aqui, dor ali, dor ali. Eu falei, mas não tem jeito mesmo? Ela fala, hoje não tem jeito, hoje eu não vou. Aí, mas fora isso, ou eu quase pego, um dos outros irmãos meu pega e leva para a igreja, porque os nossos velhos também precisam ir para a igreja. Há tantos velhos depressivos hoje dentro de suas casas, há tantos velhos angustiados, há tantos velhos amargurados, mas eles estão lá na casa deles, sabe? Já assistiu tudo que é jornal durante o meio de semana e agora vai assistir aquele negócio, aquele fantasma, aquelas coisas que não tem nenhuma notícia que presta, né? Devia estar na igreja, mas o diabo diz, deixa o seu velho, deixa os seus velhos aqui, deixa as suas crianças, deixa os seus adolescentes, vai só vocês, já que vocês, ó homens, são obstinados demais, então vá vocês, mas deixa as suas crianças. Moisés diz assim, não vai ficar nem nossas crianças, nem nossos jovens, e nem nossos velhos, e não vai ficar também nosso gado, nem nossas vacas, porque nós vamos adorar o nosso Deus, e precisamos também dos nossos recursos, precisamos dos nossos bens. Há uma fragilidade na geração dos pais. Irmãos, a firmeza de Moisés foi sentida, o pulso de Moisés foi sentido por Faraó. Sim ou não? E cada vez que Faraó se levantava, Moisés dava uma burdoada muito forte, com a ajuda de Deus. Aí você diz, se eu tivesse o poder de Moisés para poder lançar praga, aí a coisa ia resolver. Você vai lançar praga contra quem? Contra seu filho? Contra esses adolescentes que tem lá dentro de sua casa? Porque hoje a oposição dentro das suas casas, eles são crianças e adolescentes. Você não consegue controlar. Você não consegue decidir se ele vai ou não vai te acompanhar para a igreja. Imagina se tivesse um faraó te ameaçando por trás disso tudo. Claro que tem um principado, uma potestade por trás disso tudo. Mas você tem a unção do santo. Você tem autoridade, o poder que vem do trono da graça de Deus. Tem pais passando luta com seus filhos, mas deita e dorme segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e não levanta meia hora para fazer uma oração e contestar essas fortalezas malignas dentro das suas casas e falar, eu estou com luta com meu filho aqui. Igualzinho o pessoal do mundo às vezes. Não sei o que fazer mais com esse menino, eu não sei mais o que fazer com esse jovem, eu não sei. Você orou? Você já está orando, irmãos? Quantas vezes você ora por semana por ele? Quantas vezes você contesta o principado que está por trás das ações desse menino desobediente? Por trás dele tem às vezes uma fortaleza, maligna, e você precisa enfrentar ele, você precisa vencer Faraó, você precisa vencer essa fortaleza maligna, com jejum, com oração, com intercessão, ministrando uma palavra de autoridade sobre a vida do seu filho. Mas sabe, queridos, a fragilidade na geração de pais estão matando, estão desconectando essa geração. Pai não é mais influência, chama o psicólogo, chama o psiquiatra, chama esse, chama aquele. Mas meu irmão, se chegar a hora de chamar um psiquiatra, um psicólogo, eu não vou dizer para você que não chame, se for necessário, mas você precisa fazer tudo o que está na sua mão, e às vezes, e quando você fizer, você vai descobrir que você vai fazer uma coisa que o psicólogo não vai conseguir fazer, que o psiquiatra não vai conseguir fazer. Eu não sou padre não, eu sou pastor, eu não tenho filhos, tá? Quem está falando para vocês tem filhos, um deles está ali, tem 33 anos, 34, e é pastor, e vocês conhecem desde menino. Talvez algum aqui já tenha visto eu dar um puxão de orelha dentro da igreja. Você já recebeu um puxão de orelha dentro da igreja, Aurélio? Em algum momento?
Sabe, queridos, a mão de um pai precisa ser firme, a mão de uma mãe precisa ser firme, porque se o pai for frágil, se a mãe for frágil, esse filho não vai seguir, esse filho não vai obedecer, esse filho não vai respeitar, esse filho não vai honrar aquele que é mais fraco do que ele. O filho não vai obedecer o pai e a mãe que é mais frágil do que ele. Não. Pais atarefados, pai que trabalha 12, 13, 14 horas por dia e delega para outras pessoas, para outras entidades, para outras coisas educar os filhos deles. Meus irmãos, eu fui pastor, sou pastor há 30 anos. Desde quando o Aurélio tinha 4 anos. O Ricardo era bebê, quando eu comecei a pastorear essa igreja. Há 29 anos atrás. O Ricardo tem 30. Eu era pastor, eu era engenheiro recém-formado, professor da universidade, professor da escola técnica, e tinha um emprego na Universidade Federal até 2 anos depois de formar. Mas sabe, queridos, eu sempre consegui achar tempo para dedicar aos meus filhos. As tarefinhas deles, todos os dias eu olhava aquelas tarefas, eu e a Rosângela. Todos os dias a gente instruía aqueles meninos, olhava, apaga aí, faz de novo, está errado, não está bem feito, está muito sujo, está muito mal feito. E sabe o que mais? A gente orava por esses meninos. A irmã Durvalina conhece eles desde pequenininho, né, irmã Durvalina? Desde antes de vocês, a irmã Durvalina já conhecia, porque antes de nós sermos pastor aqui, ela já conhecia a gente. Ela untou as portas lá de casa todinha. Ela selou as portas com óleo de unção. É assim, irmão? Se você for lá hoje, tem uma mancha de óleo na porta da sala, que o marido deixou lá. Há uns 32 anos atrás. Até os berços eram ungidos. Meus irmãos, é isso. Nós precisamos dedicar aos nossos filhos. Tem gente que diz assim, olha, liga alguma coisa aí na televisão e põe esse menino aí para ver. Pega o celular aí, põe ali no desenho, sei do que, e deixa esse menino olhando. Vai perturbar, ele vai poder ficar conversando aqui. Você pode deixar o seu menino distrair aqui e ali, mas isso, cuidado o quanto que esse menino está sendo influenciado por essas mídias. Cuidado de que forma ele está sendo influenciado. O que esse menino está vendo aí? O que esse menino está assistindo? Qual é a programação? Ah, mas ele gosta disso. Ele gosta? Você já assistiu aquilo? Quando os meus eram pequenos, eu conhecia todos os programas que eu assistia. Em casa, eu ficava ligado naqueles canais infantis, né? Nem lembro mais como é que era o nome. Sei que eu assistia eles todos. Eu não assistia quase nada. Era isso, porque eles eram pequenos, eles olhavam. Mas a gente era como que a gente viu quando eles estavam assistindo. Se eles podiam, se eles não podiam ver aquilo. 30 anos atrás, era um pouquinho melhor do que está hoje. Então esses pais que não têm tempo para educar os seus filhos, estão dizendo para a escola, educa meu filho. Professor, educa meu filho. Coordenador da escola, educa meu filho. Diretor da escola, educa meu filho. Não, deixa eu dizer um negócio para você. Eles chamam de educação. Mas a principal finalidade da escola não é educação, é instrução. É claro que a escola faz educação também. Tanto é que lá no nome das escolas está quase sempre assim, centro de educação e tal. Mas vem cá, qual é a preferência na educação dos filhos? É a escola ou é sua? A preferência na educação dos meus filhos é minha. A escola pode até contribuir, agregar alguma coisa, mas sou eu que educo os meus filhos. Sou eu que dá o rumo, a direção. Sou eu que digo, é para cá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Eu sei o que meu filho está fazendo. Eu sei o que ele está aprendendo. Eu sei qual é a tarefa que ele está fazendo lá na escola dele. E se eu discordar, meu irmão, não vai continuar. Porque eu vou mudar ele de escola. Eu iria mudar. Eu mudei mais de uma vez. Porque eu olhava para isso. Qual é o padrão dessa escola? Qual é o referencial dessa escola? O que esse menino aprende nessa escola? O que eles estão ensinando para ele? Então, quando os pais estão muito atarefados, eles não fazem isso.
E o filho não aprendeu com o pai. Meu irmão, Deus me deu um privilégio tão grande na educação dos meus filhos, porque eu ensinei eles do prezinho até a graduação. Eu fui co-orientador do Aurélio no TCC dele lá na faculdade de Direito. Os irmãos sabem que eu sou da engenharia, mas eu fui co-orientador dele. O orientador dele foi um juiz de direito aqui de Goiás, mas eu fui co-orientador dele, oficialmente. Eu ajudei o Ricardo no TCC dele, lá na AMAN, no Exército. Saí daqui de Goiânia e ia lá para Campinas para poder auxiliar o Ricardo, porque ele estava meio estressado com o tal do TCC dele. Eu pegava meu computador, eu trabalhava e ajudava ele nisso, orientava, sabe, queridos, integralmente. E sabe o que eu tenho que fazer hoje? Sabe o que eu tenho que fazer hoje? Nada. Porque meus filhos estão criados. Os meus filhos, eles me alegram, e alegram a Rosângela. Sabe por quê, queridos? Porque nós educamos e nós gastamos tempo na hora certa. Não vai resolver você querer fazer as coisas depois que a hora passar da hora. Não vai adiantar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando ele for pequeno, e mesmo depois dele crescer, ele não vai desviar dele. Mas se você não ensinar o seu filho, enquanto é pequeno, enquanto é criança, não adianta você querer fazer isso depois passado de hora, não vai dar certo, não vai funcionar. Você tem que ensinar na hora certa. Desde bebezinhos meus, eles aprenderam. Ali a minha sogra, que foi uma mãe, babá e avó do Aurélio. Ele pegava o cabelo dela, saranhava tudo e batia no rosto dela e achava graça. Ele dava uma mãozinha dele e tá, não pode. Ela falava, deixa, mas não deixa, não. Não pode. Não pode bater na vovó. Fazia beijo, fazia careta, mas parava depois, não batia não. Sabe por quê, queridos? Porque eu estava lá. Vó deixa, mas pai não pode deixar. Vô deixa, mas pai e mãe não pode deixar. Porque somos nós que educamos nosso filho. Somos nós que damos o rumo. Somos nós que estabelecemos os limites. Somos nós que disciplinamos os nossos filhos. Irmãos, quantas coisas terríveis nós temos assistido. Há uns meses atrás, eu vi a história de uma mãe que foi na escola e agrediu a professora, a coordenadora da escola, bateu na mulher. Em vez de disciplinar o filho, foi lá disciplinar a diretora da escola, disciplinar a coordenadora. Saiu na televisão, divulgou para todo lado. Foram disciplinar a coordenação da escola porque estava disciplinando o filho deles. O filho que eles não conseguem disciplinar, agora eles se aventam a disciplinar a escola. Há muitos pais negligentes. São piedosos até, mas negligentes. Quantos pais negligentes nós temos hoje? Quantos pais que têm uma vida, às vezes, no altar do Senhor, cultuam o Senhor, adoram o Senhor. Às vezes estão no louvor, estão na pregação, são pastores, são até conferencistas. Mas os filhos deles, meu irmão, os filhos deles não servem a nada, não têm conhecimento bíblico, não têm entendimento da palavra, porque esses pais estão ganhando outras pessoas e os filhos deles estão se perdendo. São negligentes. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder os seus filhos, a sua família? O que adianta você ganhar o filho do outro, o marido da outra, a esposa do outro para Jesus, enquanto seus filhos estão caminhando para o inferno? Quantos pais pastores estão falhando com seus filhos? Quantos pais dizem, eu não tenho tempo? Meu trabalho, meu serviço, a minha carreira, a minha escola, a minha faculdade, minha pós-graduação, meu doutorado, meu pós-doutorado, isso e aquilo. E até mesmo alguns ainda falam que é um compromisso com a igreja, que não deixa eles ter tempo para os seus filhos. São negligentes. Estão negligenciando a sua responsabilidade principal com seus filhos. E nunca vai descansar. Nunca descansar. Porque vão crescer esses filhos e vão continuar envergonhando esses pais. E vão continuar trazendo tristeza para esses pais. Infelizmente, há muita negligência.
Meus irmãos, nem todos os heróis da fé da Bíblia são referenciais para a família. Davi não é referencial para a família. Samuel não é referencial para a família. Eli não é referencial para a família. Olha o tamanho desses homens. Olha a estrutura espiritual desses homens. Mas falharam fortemente na relação com seus filhos. E está registrado aqui, para todo sempre, o fracasso deles. O fracasso deles está escrito aqui. Há uma desconexão muito grande. E nós precisamos corrigir um conflito estabelecido. O pastor Ricardo estava falando de honra. Quando nós deixamos de honrar a nossa relação conjugal, os nossos filhos estão assistindo isso. Quando eu deixo de honrar a minha esposa, esses dias eu trouxe uma palavra, naquelas palavras matinais, eu disse: um filho que desonra a mãe só consegue fazer isso porque ele viu o pai desonrar a esposa. Filho que desonra o pai muitas vezes só faz isso porque ele viu a mãe desonrar esse marido. Então ele precisa ser sólido. Nós precisamos ter uma relação sólida no casamento. Isso é referencial. E quando os nossos filhos tentar contra um, ele vai ter que lutar contra dois. Porque é para isso que nós somos dois. Porque quando se levanta contra um, os dois lhe resistirão. Sim ou não? Ah, meu irmão, isso é para o diabo. Não, pode ser para o menino também. Quando o menino teimoso se levantar contra um e quiser ter acolhida naquilo que não pode com um, os dois vão juntar e falar assim: aqui não. O que sua mãe diz? Não, eu também não. Ah, o que seu pai disse? Não, então a minha resposta é não também. Não tem esse negócio. Vou correr para o papai porque ele é bonzinho. Vou correr para a mamãe porque ela é boazinha. Não. Eles vão te testar. Eles vão saber qual é a solidez da sua relação. Eles vão saber o que você é dentro da sua casa. Se você é livre, se você é sacerdote, se você está firme nas suas convicções. Meus irmãos, essa geração de hoje, muitas vezes ela não vai servir o Senhor, sabe por quê? Porque elas veem falta de postura dos seus pais. Tem pai que vem na igreja uma vez por outra. Você acha que seu filho vai pisar na igreja? Não vai não. Sei lá, meu pai ia lá de vez em quando, meu pai só ia lá quando tinha festa, meu pai só ia lá nos dias especiais, quando ia passando a ceia. Seu filho não vai, não. Seu pai não vai vir, ele vai sentar nesses bancos, sabe por quê? Porque você não é um referencial de persistência, de atitude, de firmeza de propósito. Você pode sair daqui hoje contrariado comigo. Você pode sair daqui triste comigo. O pastor hoje me detonou lá na igreja. Porque você está se sentindo desse jeito. É assim que você está vivendo. Mas eu estou falando uma coisa que ainda dá tempo. Quem sabe dá tempo de você se acertar. Eu tenho um filho que eu criei desse jeito. Ele está sentado. Ele estava aqui na escola dele. Ele estava aqui na quinta-feira, no culto da fé. Ele estava de manhã. Ele estava aqui no sábado. E ele está aqui hoje. Porque eu trouxe ele. Tudo que tinha na igreja eu estava. E onde estavam meus filhos, estavam também. Deixava para trás, não. A Rosângela sentava ali, eu encontraria. E o Ricardo deitava lá. Era ali, não era ali? Era ali. Deitava lá no colo dela. Era um menino. Depois ele passou para o lado dos adolescentes e dos jovens. Sentou lá. Quando ele chegou aos 13, 14 anos, ele começou a olhar para ali e falou assim: é um lugar para os adolescentes e jovens. Foi para lá. Mas ainda ficava olhando para a Rosângela. Ele tem 30 anos hoje. Meus filhos nunca me envergonharam. Meus filhos são honrados aonde eles vão. São prestigiados. Os chefes deles prestigiam eles. Honram eles. Porque eu criei eles para serem honrados. Honrar aos pais dele e honrar os seus chefes, seus líderes e todas as pessoas. Amém, queridos? Que Deus nos ajude nisso. Nós somos o salvador. Somos nós que vamos mostrar para essa geração fracassada que está
sair fora. Como é que se faz? Como é que se estabelece uma família? Como é que se cria filhos? Como é que se serve o Senhor? Como é que é a atitude de quem serve o Senhor? O diabo vai dizer, deixa para trás. O diabo vai dizer, deixa de bobagem, não insista não. Deixa esse menino quer ir para a igreja, deixa ele aí, ó. Aí a Netflix, ele vai ficar assistindo, e você vai para ele. Não. Você acha que os meus não falaram para mim, deixa eu ficar em casa? Falaram. Você acha que foi só uma vez? Não. Lembra uma vez nós tínhamos um evento na igreja, fim de semana, o Ricardo, pai, eu não estou querendo ir não. Eu falei, mas você vai. Ah, pai, mas eu sou obrigado? Eu falei, obrigado. Você só tem 13 anos, você só tem 14. Aqui dentro de casa, família vai todo mundo, não fica ninguém para trás. Ninguém. Eu tenho que ir contra a minha vontade, eu tenho. Você só tem 13 anos. O que você for adulto, aí você decide. E foi. Fica emburrado meia hora lá. Depois de meia hora ele está correndo, brincando com os coleguinhas. Da próxima vez ele nem testou mais. Já sabia que a resposta seria não. Então já faz logo a mala, pega logo o tênis, pega logo a Bíblia e vamos lá. Amém? Compreenda isso. Nem tudo se resolve com oração. Nem tudo se resolve com oração. Tem coisa que é atitude, tem coisa que é pulso, tem coisa que é firmeza de mão. Porque se a mão for fraca, a casa vai cair na sua cabeça. Que Deus te ajude a entender isso. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você agora. Nós não estamos despedindo. Eu quero fazer uma oração com a sua casa, com a sua família. Nós temos aqui um casal de pastor, tá as duas filhas ali, estão os dois gêmeos. Cadê as duas filhas? Levanta a mão aí, Carolina e Rebeca. Essas duas moças. Cadê os gêmeos? Está ali os dois gêmeos. Quero dizer para o João Paulo e para o Rogério que teve um momento que eu fiquei meio na dúvida. Não foi muito sério não, se vocês seriam crentes. Se vocês seriam homens de Deus dentro da igreja. Mas um dia eu falei para o Ricardo, seus gêmeos vão honrar vocês, porque vocês honram Deus. E está lá os rapazes. Estão lá os homens, casados com as filhas deles. Sabe por quê? Porque eles veem referencial na vida desse casal. E isso, com certeza, isso impactou a vida deles. Eles devem ter pensado, é assim que eu quero. Porque daqui 30 anos, 20 e tantos anos, eles não têm 30 anos de casado. Mas daqui, quando tiver, eu quero estar casado. Eu quero ter filhos e filhas, do jeito dessas que eu estou casando hoje. É assim, Rogério? Eu quero que as minhas filhas sejam iguais a essa que eu estou casando. Se eu tiver filhos, eu quero que meus filhos sejam assim. É isso que convence. Isso fala mais do que qualquer pregação, por exemplo. E Deus honra aqueles que honram. Deus honra aqueles que honram. Mas quando eu levo as coisas de qualquer forma, sem responsabilidade, sem compromisso, então eu não posso esperar grande coisa. Eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso ser uma referência. E quando precisar de apertar o parafuso, aperta o parafuso. Se precisar de dar umas varadas nas perninhas daquele menino, aquele menininho empurrando, aquele menino, dá essas varadas. Salomão quer conselho, não sou eu não. Ele diz, dá umas varadas, fustiga esse menino com a vara, porque nem por isso ele vai morrer. Muito pelo contrário, porque isso vai ser bênção na vida dele. Isso vai evitar morte na vida dele. Ele vai te respeitar. Ele vai respeitar os avós. Ele vai respeitar os tios. Ele vai respeitar o professor. E se ele não respeitar, meu irmão, quando ele chegar na sua casa, resolve esse negócio com ele. Se você receber um bilhetinho lá que seu menino está desrespeitando o professor, não vai brigar com o professor, não. Dá umas varadas nesse menino, se for preciso. Chama a atenção dele. Se não der certo, vara nele. E vai lá na escola saber o que aconteceu. E não chega para brigar não, chega para saber o que está acontecendo lá. Eu fiz isso mais uma vez, eu e a Rosana. O Ricardo tinha 14 anos, nós fomos lá no colégio da Polícia Militar. O Ricardo tinha tido uma única desavença durante a vida toda de estudante. Deu um soco num colega. Recebeu um direitinho, nós fomos lá para conversar. O que aconteceu aqui? A diretora de disciplina disse, aconteceu isso. Eu disse, cara, você não vem para cá para brincar.
Você não vem para cá, você vem para cá para estudar. Não quero que se repita isso. Nunca mais se repetir. Eu já era um rapaz. Sabe, queridos? Nós somos os deuses dentro da nossa casa para os nossos filhos. Entenda isso. Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa para os nossos filhos. E devemos ter uma mão firme. E devemos ter joelhos que se dobram diante de Deus. Mas devemos estar de pé para defender a nossa casa. Para defender a nossa casa. Quero que você coloque o nosso no seu coração. Você pai, você mãe. E você que vai ser pai, você que vai ser mãe. E que o Espírito de Deus possa comunicar a palavra no seu coração. E te fazer compreender a profundidade da sua responsabilidade. Porque é uma vida, há vidas que estão nas suas mãos hoje. Que o Senhor confiou a você para liderar, para pastorear. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Mas enquanto estão sob o nosso teto, enquanto estão sob o nosso cajado, somos nós que conduzimos eles. Somos nós que apontamos os caminhos. Somos nós que dirigimos eles. Que o Espírito do Senhor te dê sabedoria hoje. Que o Espírito de Deus te dê entendimento, compreensão das suas responsabilidades. E que você não seja frágil e nem omisso. E que você dedique ao seu filho e ore. E que você tenha uma postura no Evangelho à altura da necessidade que a sua casa tem. Porque é uma unção de Deus que quer chegar à sua casa. Mas você é o canal. A unção de Deus precisa passar através de você. E é por isso que a palavra do Senhor diz: Pai, ensina os teus filhos, instrua os teus filhos, falando com eles, assentando em casa, na estrada, no caminho, sentando, deitando e levantando. Pai, ensina os teus filhos, ensina a palavra da lei, instrua o teu filho. Esta responsabilidade é sua, pai. Esta responsabilidade é sua, mãe. E se você se omitir, não somente você vai se entristecer, mas você será cobrado por isso. Que o Senhor te dê autoridade, responsabilidade e postura, e que saia da sua mente agora toda palavra negativa de Faraó, toda sedução e toda mentira, todo espírito mentiroso que diz para você: não frustre essa criança, não force, não exige, não cobre, não doutrine, não discipline. Entenda uma coisa: enquanto você se omite, outros estão fazendo ao reverso aquilo que você deveria ter feito. Estão influenciando os seus filhos, estão seduzindo os seus filhos. Saiba disso. Que Deus te ajude, que o Senhor me ajude a nós cumprirmos os nossos papéis, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós sempre. Pastor Sam quer falar do encontro, não mais que ele fosse. Pastor Evanildo quer falar do evento de casais. Assim, pais e irmãos, dia 23, 24, 25 de junho desse mês, nós vamos realizar um encontro. O encontro são 3 dias de imersão. Vai começar na sexta-feira, no dia 23, a partir das 20 horas. E você vai ficar, as pessoas que vão participar pela primeira vez, nós vamos realizar um encontro aqui na nossa igreja. Nós vamos preparar aqui a estrutura para receber os encontristas. Nós temos os alojamentos, temos espaço para os irmãos que vão ficar alojados esses 3 dias aqui. Se quiser trazer barraca, se quiser ficar com barraca aqui dentro na área, aqui nas tendas. Mas nós vamos ter o alojamento com os banheiros, tudo funcionando. As refeições, você vai ter todas as refeições e você vai ficar aqui na igreja. Serão 3 dias de imersão, encontrando com o Senhor. O valor será apenas R$60 para o encontrista. Os
Os 3 dias, R$60, iniciando na sexta-feira à noite, encerrando no domingo, depois do almoço, né? A partir das 14h15 nós vamos estar encerrando esse encontro. Vai ser realizado aqui na igreja, dias 23, 24, 25, as inscrições. As inscrições nós vamos disponibilizar, vou disponibilizar um formulário para você fazer as inscrições. Nós vamos estar colocando no Instagram, vamos estar colocando no WhatsApp da igreja. E as pessoas que têm encontristas, que têm pessoas que têm interesse de participar, você vai encaminhar o link com as inscrições para que essas pessoas possam preencher os seus dados, o seu nome, e ele vai preencher e vai deixar lá registrado que ele vai participar do encontro. Vamos entender? Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Danilo, pastor Sábio. Graça e paz novamente. Esses casais aqui lindos, maravilhosos, estão aqui para convidar vocês para o jantar dos namorados, que será no dia 17, agora de junho. Vai ser aqui no Residencial Máximo Clube, que tem um condomínio aqui perto. E o valor vai ser de R$100 o casal. E aí vocês estejam procurando esses 2 casal lindos maravilhosos aqui na frente. A Rebeca, a pastora Vanilde, o João Paulo, a Sara e o David, qualquer um de nós, tá? Amém, irmãos. As vagas são limitadas pela quantidade de pessoas que cabem no salão e 50% das vagas já foram preenchidas. Então, deem o nome de vocês, não precisam pagar, mas dê o nome para reservar a vaga, porque a gente se organiza também. Meu pai com certeza vai querer arrumar mais umas 2, 3 vagas, mas não tem conta a quantidade de cadeiras e mesas. Se preparem e se procurem. Se vocês tiverem alguma declaração, algum talento para mostrar para nós lá também, tiver aí um marido querendo fazer uma homenagem também, se preparem em casa que vai ter essa oportunidade. O Daí está rindo ali porque ele já está em mente o que ele vai fazer, né, Daí? O Paulo também. Amém? Obrigada. Boa noite, gente. Então, dia 9 também, eu e a Ana Carolina, uma rede de crianças, a gente vai estar organizando um cinemão aqui de tarde. Vai começar meio-dia, né? Do meio-dia às 7 da noite. A gente tem programas aqui de informação. O horário a gente sabe que vai começar bem. A gente não sabe que hora que vai terminar, não. A gente vai fazer alguns filmes aí. Vai ter brincadeiras também. Aí a gente vai estar convidando todas as crianças de 7 a 12 anos. E quem aqui na igreja faz uma coisa. E estão todas convidadas. E vai ser um prazer receber todas as crianças. Tá bom? Obrigado. As crianças de 7 a 12, pais, conversa com seus filhos, diga para eles, vocês vão estar lá para se divertir, mas obedeça o Rogério, a Carolina, obedeça aqueles que estão coordenando, porque a segurança do seu filho depende dele, sim ou não? Então depende de respeitar a modalidade. Quer sair para a rua? Não vai sair não. E se sair, eles vão ligar para você vem aqui e leva o seu filho. E falar que você desobedecer de novo, papai e mamãe vai te buscar. Melhor que você respeitar o seu filho. Está entendendo? Porque quando você confia o seu filho a eles, eu tenho que acreditar que eles vão conseguir manter o seu filho bem, saudável e cuidado aqui na igreja. E para que isso aconteça, vocês precisam respeitar eles. Eu estou dizendo isso porque nós temos muita alegria que a sua criança venha, mas nós precisamos que eles também tenham a condição de trabalhar com todas as crianças, né? Porque às vezes o menino vai fazer estripulia, vai machucar, um pode machucar o outro pode fazer uma brincadeira sem graça,
com o filho do outro, e nós não queremos que aconteça nenhum mal-estar desse tipo. Mas para que não tenha, eles têm, conversa com seu filho antes. Olha, filho, você vai lá para a igreja, mas você precisa de obedecer eles. Porque se você desobedecer, da próxima você não vai. Está entendido? É dessa maneira que nós vamos educar os nossos filhos, e eles vão vir para a igreja, eles vão ser abençoados aqui na igreja. Amém? Então não se esqueça do nosso evento de colheitas do próximo domingo, em todas as reuniões dessa semana. Divulgue o trabalho, prepare para que eles estejam aqui. Dê o seu nome lá para o irmão Josemar, caneta e papel. Você que chegou na igreja nesse ano, dê o seu nome completo para ele. Vamos ficar de pé. Irmão Presbítero Jonas, Deus te abençoe. Leve o nosso abraço à sua família. Que você possa se instalar, ser abençoado aqui na Vila Sul. Vila Sul já foi um bairro muito ruim, viu? Quando nós chegamos aqui era muito ruim, mas hoje é uma bênção. Vila Sul hoje é uma bênção. É verdade? Quem conhece bem a Vila Sul aqui? Uma bênção. Estou dizendo isso porque muita coisa mudou nessa vida. Deus tem abençoado esse lugar. Porque também nós fomos a primeira igreja a se instalar aqui. A primeira igreja a se instalar aqui na Vila Sul. Estamos aqui há praticamente 30 anos. E conosco chegou também a bênção de pessoas que nunca. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Nós glorificamos e rendemos louvores ao teu nome. Que a graça do Senhor, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja hoje e sempre. Amém. Está terminado o nome de Jesus. Deus te abençoe.